não é por falta da presença de Deus. São decisões que nós tomamos. Adão e Eva, Deus colocou no jardim. Deus descia para dialogar com eles. Ou seja, Deus estava presente em todos os momentos. Só que Deus muitas das vezes nos dá um tempo para nós tomarmos as nossas decisões. E esse tempo que Deus dá para nós, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero ver se realmente você está firmado na rocha, ou se verdadeiramente você está na minha presença. Foi quando Adão e Eva tomou a decisão de fazer aquilo que não era para fazer. E quando isso acontece, não é porque Deus se ausentou, porque eles erraram, não foi pela ausência de Deus, porque a presença de Deus era diária na vida deles. Então olha para o teu irmão e diga: não apenas estar na igreja, não vale a pena, não é suficiente você estar apenas na igreja. A ausência de Deus, ela é suficiente para nós quando nós fazemos como Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu vim para o culto e não apenas vim assistir o culto, mas eu vim para o culto para dizer: Deus, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, não importa se A ou B ou C, eu estou indo para ouvir o Senhor falar comigo, porque Deus usa a criança, Deus usa o adolescente, Deus usa o jovem, Deus usa o ancião, Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer e do jeito que quer. Por quê? Porque é dele, por ele são todas as coisas. Eu estou aqui por ele, você está aqui por ele. Ou essa noite Deus tinha marcado na sua agenda, como o pastor disse, foi feita a agenda de última hora, mas na minha dele, mas na de Deus já estava escrito que hoje eu estaria aqui para te dizer: você erra se quiser, não é pela ausência de Deus, a decisão é tua, porque Jesus, ele diz: eu vou para o Pai, e se eu for, rogarei para que não estejam órfãos, para que ele envie outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro Adão erra, e aí vem as consequências, e a gente paga até hoje por essas consequências. E Deus vai tentando fazer, Deus vai criando algumas situações, algumas alianças para que Ele traga o homem para perto dele. Porque a Bíblia diz: o que nos separará do amor de Deus? O pecado, a nudez, a fome, a perseguição, as lutas, as adversidades. A Bíblia diz: nada, nada. Pegue na mão desse irmão do lado e diga assim: ó, nada. Não importa o que você falou, não importa o que você disse, não importa onde você colocou os pés, Deus me traz aqui para dizer para você: o amor dele é incondicional. Ele não te ama porque você é mais santo que o irmão da direita ou da esquerda. Ele não te ama porque você dá glória a Deus mais alto. Ele não te ama porque o seu terno é o mais bonito da igreja. Ele não te ama porque você chegou com um carro importado na casa dele. Não, ele te ama porque você precisa do amor dele para estar aqui nessa noite glorificando a ele. O que nos faz distanciar de Deus é quando nós não queremos amar mais Deus. Mas mesmo quando eu digo eu não quero mais Deus, Deus está dizendo: eu ainda te amo assim mesmo. Deus, eu não quero falar com o Senhor. Ele diz: está tudo certo, mas eu te amo. Deus, eu não quero te servir mais. Ele diz: tudo bem, mas eu continuo te amando. Deus, o Senhor não é o meu Deus. Está certo, mas eu te amo. Olha para o irmão e diga: você crê que você tem algo de Deus dentro de você? Quando Deus fez o homem está diante dele. O que Deus faz? Nas narinas dele. Olha para o seu irmão e diga: tem algo de Deus aí dentro. Você pode ir para onde quiser,
Você pode andar por onde quiser, mas tem alguma coisa de Deus dentro de mim, dentro de você. E é isso que nos faz permanecer de pé na presença dEle. E aí, agora o projeto de Deus, a última aliança, a oitava. Jesus vem, mas porém Jesus precisa nascer. E aí, Deus convida uma jovem que está prestes a casar, a viver o maior dos seus desafios. Qual é? Ficar grávida, sem ter relação sexual, em um momento em que, se fosse nos dias de hoje, tranquilo. De quem que é o filho? Do Espírito Santo. De quem? Mas não tem pai? Não. Está tudo certo. Essa geração nossa não tem muita dificuldade. Mas naqueles dias, aceitar ser chamada de adúltera, de fornicação, de fornicadora, ou de mulher da vida, ou qualquer outra coisa, mas se ela aceita o desafio de gerar aquele que ia salvar a sua vida. José, o teu noivo, ele pensa consigo: Maria, a moça direita. Ninguém é perfeito. Quando ela estiver dormindo, eu pego as minhas coisas e vou embora. Não vou defamar ela, ela fica aí. Mas Deus não é Deus de confusão. Eu disse: José, vai embora não, desfaz as malas, porque o que está nela não é do homem. Ela não te traiu, o que está nela é da vontade de Deus. Fique aí, cuide dela e do que está no ventre dela. Ele está certo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus nasce, passa o seu ministério. E aí ele chama os seus discípulos e diz a eles: prepara a última Páscoa, porque já é chegada a minha hora. E eles dizem: aonde? Ele diz: vai caminhando que vai ter um rapaz lá, e vocês vão ver ele entrar numa casa, e quando ele entrar na casa, diga para ele: o mestre mandou nós aqui, e diz que é para nós preparar a mesa. Jesus diz: vai lá, porque lá ele já tem um quarto reservado, a mesa já vai estar pronta, vocês vão preparar. Ele diz: nós viemos aqui porque o mestre mandou. Ele diz: pode entrar, está aqui o lugar. E eles prepararam a mesa. E quando sentaram à mesa, Jesus diz: como eu desejei esse momento. Como eu desejei esse momento. Porque a última Páscoa, agora para nós, Santa Ceia, o que era a Páscoa? A Páscoa, a primeira Páscoa, foi dentro do Egito, que significa a saída, a libertação da escravidão. Por isso que nós hoje só tomamos a Santa Ceia depois que a gente desce no tanque batismal, porque a morte do velho e o nascimento do novo. Só que na Páscoa existia 3 elementos fundamentais: cordeiro, pão e ervas amargas. A erva amarga era para pôr na boca, o negócio amargar e eles lembrar do sofrimento. O pão é para lembrar da santidade. E o cordeiro apontava para Cristo. Agora Jesus está na última ceia, na última Páscoa. E ele disse aos seus discípulos: um de vós há de me trair. Não é a ausência de Jesus. Jesus teve 12. Pedro nega Jesus. Não foi a ausência da presença dele. Judas traiu Jesus. Não é a ausência da presença dele. Ele não te força a fazer nada. Você faz se quiser. Aqui você pode dar glória a Deus, pular, rodar, fazer tudo e sair daqui e profanar o templo de Deus, que é a sua casa, a sua vida. Mas há alguém
que está na mesa e diz: quem será? Eu não tenho dúvida que quando Pedro pega o pão, ele percebe que está umedecido. Só que alguém pergunta para Pedro, talvez, e diz: o seu pão estava molhado? Porque crente é assim, né? E eu tenho certeza que Pedro diz: o meu não, e o seu? Também não. E o seu, Judas? O meu? Nada, sequíssimo. Só que um momento do Getsemane, Jesus convida os discípulos a orar. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos foi por Getsemane com Jesus? Quem lembra? Os 12? Quanto? Não. 11. Escute aqui. Jesus pega os 11, os 12, convida os 12. Vamos lá. Pedro, Tiago e João. Jesus dá uma separadinha. Ó, fica um pouco aqui e vem comigo Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante. Pedro, Tiago e João, fica aqui, porque eu vou mais adiante. Isso aqui fala de estrutura. Os 8 que ficam aqui não está preparado para viver o momento desse momento. E os 3 que estão aqui não tem estrutura para viver o que Jesus vai viver aqui, ó. Então cutuca o teu irmão e diga assim para ele, ó: nada está fora do lugar, tudo está no tempo de Deus. Mas era 12, só tem 11. Olha para o irmão e diga: quando você não se envolve com as coisas de Jesus, quando nós não se envolvemos com as coisas de Deus, nós se envolvemos com as coisas do mundo. Os 8 estão aqui, 3 estão aqui e Jesus está lá. Jesus está dizendo para eles: fica aqui, porque eu vou mais adiante falar com o Pai, mas vai aí velando. Mas quando Jesus vem e encontra já os 3 dormindo, ele diz: se os 3 estão dormindo, imagine os 11, os 8. Porque esses 3 aqui, irmão, presenciou a transfiguração. Não era qualquer um que estava aqui, não. Se fosse nos dias de hoje, estava aqui a comissão de conta, a diretoria da igreja e o pastor presidente da igreja. Se a diretoria está dormindo, imagine a comissão de conta. Jesus chama a atenção pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Ele diz: fique dormindo, porque é chegada a minha hora. E Judas está onde? Olha para o irmão e diga: ele está em reunião. Está na Bíblia. E Judas recebe as autoridades, os religiosos. 30 moedas de prata nós negocia. Olha para o teu irmão e diga assim: o reino de Deus é inegociável. Quando você não se envolve com as coisas de Deus, você negocia o reino de Deus. Enquanto Jesus está agoniado, triste, amargurado e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Há quem diga que Jesus em momento nenhum pensou em desistir. Irmão, me permita, aqui eu estou falando de Jesus ser humano. Porque quando a gente traz Jesus como 100% Deus, parece que esse sofrimento aqui é banal. Mas aqui eu estou falando de um ser humano como eu e você, que tem sentimentos, a ponto da angústia ser tão manha que o sangue, o suor se transforma em gotas de sangue, de tanta amargura que ele está sentindo. Então nós estamos falando de alguém que está angustiado. E enquanto ele está angustiado, Judas está reunindo e vendendo ele lá. Porque quando Jesus sai, pega aqui os 3, junta-se com os 8, porque a Bíblia diz que Jesus se antecipa. Judas falou: vamos pegar ele de surpresa. Mas olha para o teu irmão e diga assim: Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sempre se antecipa.
Diga para ele assim, ó, quando o inimigo arquiteta alguma coisa contra a tua vida, profetiza aí para o teu irmão, diga para ele, olha na bolinha do olho dele, diga para ele assim, ó, quando o diabo está arquitetando plano contra a tua casa, o céu já está em movimento dizendo, você não sabe que o inferno agora está projetando, dizendo, vai desviar, vai parar de ir para a igreja, vai dar ouvido a isso, vai dar ouvido àquilo, mas o céu já está dizendo, não vai desviar, não vai dar ouvido, porque o meu sangue ainda tem poder, e que a igreja ainda é minha, eu ainda guardo a minha igreja, eu ainda santifico a minha igreja. Então quando o diabo ele vem, a Bíblia diz que Deus já deu, não dará ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito, para me guardar e me livrar. A tua casa ainda não caiu, porque a mão de Deus está sustentando ela. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus se antecipa. E quando Jesus vai ao encontro, está Judas e os religiosos. E Jesus diz, procura quem? Jesus, eis-me aqui. Quando Jesus disse isso, os soldados se prostraram. E Judas, eu fico imaginando a cara de Judas, olhando para os camaradas e dizendo, mas ajoelhou por quê? Porque na presença dele, irmão, até os demônios têm que se prostrar. Como aconteceu lá em Gadara. Eu acho que essa mensagem que o senhor falou, que o senhor viu pregar lá no Brasil, não? Não sei se foi essa. A Bíblia diz que havia uma legião de demônios. Uma legião equivalente a 6.000 homens. Havia 6.000 demônios naquele jovem. Mas eu gosto do outro livro que fala que é 2 endemoniados, que aí valoriza mais o milagre. Aí são 12.000 demônios, que quando Jesus põe o pé na areia, eles vêm correndo de lá. E quando eles vêm correndo de lá, a Bíblia diz que eles se prostram. E quem se prostra? O jovem, sim, mas ele está possesso de uma legião. São 12.000 demônios que se prostram. Agora o inferno observando a cena. Imagine Lúcifer sentado lá. Não tem trono, mas está lá destronado, mas está lá sentado na sua cadeira, de perna quebrada, está lá. E vendo 12.000 dos seus prostrados diante de Jesus. E não só isso. E a Bíblia diz, e adoraram. Que é pior, porque se prostrar, mas não adorar, beleza. Mas o que é adoração? É prestar culto. Os demônios cultuaram, dizendo, o Senhor é maravilhoso. A gente sabe quem o Senhor é. A gente conhece quem o Senhor é. E aí depois, pastor, mas o senhor tem base de heresia? Não, irmão, está na Bíblia, depois você lê lá. Os demoniados de Gadara. Tanto é os demônios. Tem alguém que prega dizendo que foi o jovem, mas eu vou com os demônios. Por quê? Porque agora eu vou provar para vocês que foram os demônios. Porque eles dizem assim, permita-nos entrar nos porcos. Primeiro eles prostram, adoram e depois ele pede. Porque se Jesus diz assim, não vai entrar nos porcos, volta para o inferno, eles dizem, está tudo certo, mas vai voltar para o inferno. Mas Jesus diz, pode entrar nos porcos. Eles saíram do jovem. Deus está no controle de tudo. Olha para o teu irmão e diga, Jesus vai antecipar. Jesus vai chegar primeiro. Os planos e projetos de Satanás contra a tua vida, contra a igreja de Deus, não vai prosperar. Jesus já chegou, Jesus já se antecipou. E quando Jesus se antecipa, ele diz, nós vamos pegar vocês. Pedro agora estava dormindo, mas agora ele quer defender Jesus e corta a orelha do soldado de Malco. Jesus diz, rapaz, não é assim que resolve as coisas, vem cá. Pegou a orelha, colou de novo e diz, o reino de céu não é assim. Fique tranquilo, deixa comigo. E Jesus vai para ser crucificado. Não é a ausência de Deus, é valorizar a presença de Deus. Abinadab ficou com a arca 20 anos na sua casa e não aconteceu nada. Obed-edom
recebe a arca porque Davi fica emburradinho e diz: não vou levar a arca para casa. Ele diz: está tudo certo, pode deixar aqui. 3 meses, diga comigo, 3 meses. A notícia chega lá no palácio do que está acontecendo dentro da casa de Obed-edom. Olha para o teu irmão e diga: precisamos valorizar mais a presença, porque só quando valorizamos a presença de Deus podemos viver o sobrenatural da presença. Quando nós valorizamos a presença de Deus, nós conseguimos absorver da presença dele em nós ao milagre, a essência do céu sobre a nossa vida. E aí, fazer isso, Jesus na mesa olha para eles e diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Eu já estou partindo para o encerramento. Não tem como nós trazer a memória, porque quando Jesus diz isso, Jesus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Porque somente a leitura parece que é algo muito vazio, fazer isso em memória de mim. Tá. Quando você lembra de Jesus, você lembra de quê? Quando você lê esse versículo, você lembra de quê? Quando você lê Jesus e disse Jesus, fazer isso em memória de mim. Não tem como nós trazer a memória de Jesus sem nós começar a viver o ministério de Jesus. Não tem como nós trazer a memória de Jesus sem lembrar de Maria. Não tem como nós trazer a memória de Jesus. Não tem como nós lembrar de Jesus sem lembrar que Jesus entra na casa de Pedro, da sogra, e cura a sogra de Pedro. Não tem como nós trazer a memória Jesus, ele entrando na cidade e uma mãe levando seu filho para ser sepultado. Ele diz: mulher, não chora, porque chegou a vida, menino, levanta. E o jovem ressuscitou. Não tem como nós trazer a memória de Jesus sem nós lembrar que Marta e Maria mandam alguém buscar Jesus para o seu irmão que estava enfermo. E Jesus disse: diga para ela que não é para a morte. Mas quando o mensageiro chega, ele já tinha morrido. E Marta e Maria talvez perguntam e diz: o que Jesus diz? Ele diz que não é para a morte, mas pelo que eu estou vendo, ele já morreu. O cenário, cutuca o irmão e diga: o cenário pode ser infavorável, mas Deus não depende do cenário para fazer um milagre na tua vida. Talvez ele vai dizer para ela: olha, ele disse que não é para a morte, mas Jesus chega depois de 4 dias. Não tem como nós trazer Jesus à memória sem nós imaginarmos uma pedra e ele dizendo: tira a pedra. Um túmulo com a pedra ali fechada e cheirando mal, e ele diz: tira a pedra. E alguém diz: mas está cheirando mal. Ele diz: tira a pedra. Porque o que é para ele fazer, ele faz, mas o que é para mim e para você fazer, ele não vai fazer, não adianta. Para ressuscitar Lázaro é com ele, mas para tirar pedra é para mim e para você. Não queira que ele tire a pedra, porque você não tem poder de ressuscitar ninguém. Mas ele disse: tira a pedra. Não tem como trazer a memória sem ouvir o ecoar da voz de Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. Não tem como trazer a memória sem Jesus andando e de repente ele parar e perguntar: quem me tocou? E alguém vai dizer: mas mestre, a multidão te aperta. E o senhor pergunta: quem me tocou? Ele diz: não, a multidão me aperta, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Não tem como lembrar de Jesus sem entender que uma mulher que estava com fluxo era considerada imunda pela lei, e tudo que ela tocava se tornava imundo. Mas só que quando ela toca em Jesus, a lei diz é para ficar imundo, mas eu disse aqui que Jesus antecipa
antes que a imundícia chega, o poder já é restabelecido e ela é curada imediatamente. Não tem como trazer a memória de Jesus sem ele chegar no Getsemane. Não tem como nós trazer a memória de Jesus sem ele ser preso pelos soldados. Não tem como nós trazer a memória sem ao menos imaginar as chicotadas, porque muitas das vezes você chora em ver a paixão de Cristo, mas não chora lendo a Bíblia. Nós precisamos voltar a chorar lendo a palavra de Deus. Nós precisamos estar sensível à voz de Deus, porque muitas das vezes os nossos olhos é enganoso, e a Bíblia diz que o coração do homem o é. Mas quando Jesus, ele é entregue aos soldados, e ele não tem como nós imaginarmos Jesus sem imaginar a chicotada rasgando a sua carne. Não tem como nós trazer a memória de Jesus sem imaginar ele carregando uma cruz pesada em seus ombros. E em um momento da sua trajetória, por causa do sangramento, ele está fraco fisicamente, e alguém precisa ajudar Jesus em carregar a cruz. Um certo sirineu chega para ajudar. Não tem como trazer a memória de Jesus sem nós olhar para o monte chamado Caveira, e a cruz que Jesus está carregando, agora estirada no chão. Não tem como trazer a memória, pastor Ataíde, vendo Jesus agora deitado de braços abertos, e o soldado pegando o cravo de ferro e uma marreta, irmão Paulo, e levantando a marreta. E não tem como trazer a memória de Jesus se nós não ouvir o batimento da marreta no ferro. Pá! E quando a lança entra nos mãos, o sangue esguicha, vai numa mão, daqui a pouco vai na outra mão. O que você traz à memória quando você lê isso? E não satisfeito, agora é os pés. Pá! E agora, essa cruz precisa ser levantada. E Jesus em silêncio. E Deus sentado no trono vendo tudo e não move nada. E a cruz é levantada, erguida. Ela fica ereta e no buraco ela cai. Pá! E dizendo: é pela Debras Quatá. Não tem como trazer a memória de Jesus sem contemplar dois soldados, dois bandidos do lado. Um dizendo: tu não és o Filho de Deus, desce daí, salva-te e nós também. E Jesus está em silêncio. Não tem como trazer a memória sem a gente ouvir o outro ladrão dizendo para o outro ladrão: nós merecemos estar aqui, mas esse que está no meio é inocente. Não tem como, irmão Vicente, trazer a memória sem ouvir a voz daquele ladrão agora convertido. É como aqui eu trazer a memória de ver o Márcio embriagado e agora ver o Márcio chorando na presença de Deus e dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Escute isso aqui para você dar glória a Deus mais forte. Só tem reino quem é? Ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E deixa eu te dizer algo aqui, irmão, que é evangelístico isso. A Bíblia diz que em cima estava escrito o quê?
Jesus, Rei. Os religiosos disseram assim: não coloca assim não, coloca assim, ó. Ele diz que é Rei dos judeus, porque isso se torna numa dúvida. Ele diz que é. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, irmão, por si só. Por isso que muitas das vezes a gente se pergunta, e a Bíblia vai dizer que muitos pregaram, profetizaram, expulsaram o demônio, vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Porque no nome de Jesus acontece. No nome de Jesus as coisas já acontecem. Quando você fala no nome, tem poder. E ele reconhece quem é. Então todo mundo que passa ali vai dizendo: Jesus, Rei dos judeus. Jesus, Rei dos judeus. Jesus, Rei dos judeus. Aí o cabra vai para casa e a voz fica na cabeça: Jesus, Rei dos judeus. Eu sou judeu, então ele é meu rei. Eu sou judeu, então ele é meu rei. Isso é uma afirmativa, não tem dúvida. Ele é o Rei dos judeus. E não tem como trazer à memória ele reconhecendo um ladrão, dizendo: eu reconheço que o Senhor é. E Jesus está em silêncio. O salmista diz que ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele olha para o ladrão e diz: hoje mesmo. Jesus está dizendo: você não vai sair daí não, vai morrer hoje, mas vai estar comigo no paraíso. Não tem como trazer a memória sem Jesus olhar para o céu e dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Olha para o teu irmão e diga: ninguém matou Jesus. Os soldados não mataram Jesus. A morte não teve poder sobre Jesus. Em um dos interrogatórios, alguém disse para ele: eu posso te dar vida e também tirar. Ele diz: ninguém tira a minha vida se o Pai não der poder para ele tirar. Ninguém mata Jesus. Jesus diz: a minha vida eu entrego. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. Mas a melhor parte, fica de pé, só para você se entender que eu estou já encerrando. Meu tempo já acabou. Não tem como trazer a memória sem imaginar José de Arimateia chegando e pedindo o corpo dele, dizendo: eu quero sepultar ele num túmulo que eu tenho, que é novo, que era para mim, mas eu quero colocar o corpo dele. E o religioso diz: leva. E coloca Jesus dentro dos túmulos. Não tem como trazer a memória sem imaginar pela madrugada de sábado para o domingo, Maria e as outras Marias reunidas, preparando o azeite para ungir o corpo de Jesus logo no domingo de madrugada. Não tem como trazer a memória Jesus sem nós imaginar Maria, elas caminhando, dizendo: quem vai tirar a pedra? Porque para nós ungir o corpo de Jesus, alguém precisa tirar a pedra. E quando nós imaginamos isso, dá um nó na mente, irmão, porque cadê os homens? Cadê os discípulos? Por isso que a gente valoriza o ministério feminino. E aí, ela chega no túmulo. Só que quando ela chega, ela toma um susto, porque a pedra está revolvida. Ela foi tirada. Quem tirou? Quem tirou? E quando ela entra, não vê ninguém. E quando ela sai, não tem como tomar a santa ceia
e não trazer a memória do que aqueles dois varões sentados na pedra disse para elas. E ele disse: o que estás procurando? Jesus. Viemos ungir o corpo dele, mas nós acabamos de contemplar que o corpo dele não está aqui. Será que os romanos levaram? Será que venderam o corpo dele? E ele disse assim: não, ele me disse para mim ficar aqui para dar essa resposta, porque ele sabia que vocês viriam. E o que é? É que vocês estão procurando vivo no meio dos mortos. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Olha para o teu irmão e diga: não dá para trazer a memória sem entender que ele já ressuscitou. Não dá para trazer a memória sem entender que ele morreu. E se ele tivesse morrido somente e não ressuscitado, a cruz não teria sentido algum. Tem muita gente que para na cruz, mas deixa eu te dizer, irmão, a cruz foi o processo. Muitos morreram e não ressuscitaram, muitos ou todos, mas ele não. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: eu não só morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, e eu estou vivo, e eu estou vivo. E ele se apresenta. E ele se apresenta. Em Lucas 24, 49. Ele diz: é hora de eu voltar para casa. E ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele disse: eu vou e enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. Porque ninguém pode crer no Filho de Deus senão por intermédio do Espírito Santo de Deus. Você só pode crer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador se o Espírito Santo testificar na tua vida e te convencer disso. Aí reúne um monte de gente. Ah, está demorando muito, eu vou para casa. Não, isso aí não vai acontecer nada não. Mas aproximadamente 120 pessoas dentro de um templo, todos sentados. Não tem como nós tomarmos a ceia sem trazer as memórias. Fazer isso em memória de mim. De repente, você que é pregador, deixa eu te ensinar. Tem gente que diz assim: e veio um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. Não tem vento. A Bíblia não diz de vento. A Bíblia vai dizer: e de repente ouve-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Alguém talvez faça assim, ó, Espírito Santo, mas deixa eu te dizer, eu vou fazer hoje o contrário para me encerrar. Está todo mundo assim, fecha os teus olhos agora. Todo mundo esperando a promessa de Jesus. Vamos ser revestidos de poder. Todo mundo indo numa oração no mesmo propósito, dizendo: Jesus, nos revista de poder. Jesus, nos revista de poder. De repente, começa, porque ele não entra nem por cima e nem pelos fundos. Ele entra pela porta da frente. E toda a igreja, porta da frente, o altar sempre fica por final. De repente, eu vou desenhar só para você entender o que é esse barulhinho. O Espírito Santo é uma força. Ele é uma pessoa que age em nós. Quem está chegando? A última fileira da igreja foi tomada. A penúltima foi tomada. Chega no meio da igreja
Metade da igreja está falando em línguas estranhas. E o povo da frente dizendo: está acontecendo alguma coisa na igreja. E os passos, vem vindo o som, vem vindo o som, vem vindo, vem aumentando. E de repente toda a casa revestida do poder de Deus. E ouve-se línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios, todos, não é algum, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Segura na mão desse irmão que está do teu lado e diga: ai você, o Espírito Santo de Deus, é Ele que te mantém de pé. Fazer isto em memória de mim. Mas não tem mais erva amarga, porque o sacrifício Jesus pagou. Não tem mais os pães asmos, porque a santidade agora é a palavra de Deus em nós. Jesus está na casa como o cordeiro não morto, mas como o cordeiro vivo, que vive e que reina para todos sempre. 1 minuto para você levantar a mão desse irmão lá no terceiro andar, para mim devolver a mensagem, para ele devolver o microfone. Começa a adorar Ele, traz a memória do sacrifício. Não tem como trazer a memória de Jesus nessa noite sem trazer a memória de você, cachaceiro, talvez drogado, traficante, lá jogado na sarjeta. E alguém um dia chegou para você e disse: tem jeito, Jesus morreu na cruz por você. E Ele está dizendo: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que você lembrar de mim, você vai pensar até em desistir, mas não vai desistir. Porque todas as vezes que você lembrar de mim, você vai entender que eu não desisti por você. Porque todas as vezes que você lembrar de mim, você vai lembrar que houve um que morreu. Houve um que te amou ainda quando você estava lá no mundo. Deus, Ele entregou o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Não é tempo de ficar de cabeça baixa. O salmista no Salmo 103, versículo 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Você tem problema? Traz à memória o que Jesus passou. Você vai ver que o teu problema vai diminuir. Você está pensando em desistir? Traz à memória o que Jesus passou por você, e você vai ver que vale a pena permanecer e continuar. Porque esse mesmo Jesus que diz: fazer isso em memória de mim, a qualquer momento a trombeta vai soar. E nós só estamos aqui é por isso, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma mudança, porque muitos vêm para a igreja para receber chave, carro, casa, isso, e Deus faz tudo isso. Mas Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A trombeta vai soar. Se você estiver aguardando a trombeta de Jesus tocar, fica tranquilo, permanece firme, porque daqui a pouco nós não mais cearemos aqui, mas cearemos com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe. Olha para esse irmão e diga por 3 vezes para ele: não é hora de parar, é hora de avançar. Diga mais uma vez: não é hora de parar, é hora de avançar. Não é hora de parar, é avançar. Diga: é para frente que vamos. Diga para ele: é de mão dadas. Diga para ele: conta comigo. Diga para ele: você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos. Tem o Espírito Santo quando todo mundo faltar. O Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Não desista, não desista, não desista. Que Deus te abençoe. Pastora Maria José, Deus abençoe. Está ali? Já foi? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Ore por mim, ore pela pastora. Eu sei que vocês têm orado, mas quem não nos conhecia está conhecendo hoje. Ore por nós, porque eu estou a dos 2.800 quilômetros, eu acho.
Mas quando a trombeta soar, nós vamos chegar junto nos ares. E estaremos unidos para toda a eternidade. Você pode dar um glória bem forte para Jesus? E aplaude a Ele, recebe o teu pastor. Glória a Deus. Ainda de pé. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Chegou o momento de nós participarmos da ceia. Vou ler só o verso 28, porque o pastor já pregou no texto. Diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Fala após mim: examina, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Muita gente deixa de beber, de participar do corpo e do sangue de Cristo, por não conseguir interpretar a Bíblia direito. O verso 28 explica muito bem: examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Você só não pode participar da ceia se o seu coração te condena. Se o seu coração está te condenando, a sala pastoral está aberta para te receber. Caso contrário, examina-se, porque se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para perdoar. Quem entende isso, diga a glória a Deus. Pega o cálice, dá uma bandeja na mão do pastor Sérgio, dê uma bandeja na mão do pastor, do cálice do pastor Márcio, e o pastor Elton faz a oração consagrando os elementos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade, pela forma que o Senhor tem falado conosco, ó Deus, neste culto. Neste momento, ó Pai, nós consagramos a Ti, ó Pai, esse suco de uva, ó Deus, que se torna o Teu sangue, ó Pai. Esse pão que é o Teu corpo, ó Pai, que é o cordeiro representado na noite de hoje nesta mensagem. Deus, que nós possamos, ó Pai, tomar isso para a vida, Deus, para a edificação da nossa vida espiritual, para a nossa intimidade e o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus. E que o Senhor venha, ó Pai, mais uma vez nos abençoar, renovar as nossas forças, ó Deus. Ser conosco, ó Deus, é o que nós pedimos, ó Deus. Cada um faça, Senhor, examine a si mesmo, ó Pai, que possa participar desse corpo e do sangue, ó Pai, para a nossa edificação espiritual. É que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assenta. Quarta adoração vai louvar até que todos participem do corpo de Cristo. E como vamos realizar isso? Como toda ceia, irmão. Quando você receber, você vai receber os dois elementos, né? Quando você receber, você já abre o elemento que é o corpo e já participa e fica no seu lugar aí, adorando a Deus. Quem me entende, diga amém. Você não vai pegar isso aqui, vai pegar o pão, vai ficar esperando. Não, você pegou, já foi orado, consagrado, vai participar do corpo. Quem entende, diga amém. Agora o cálice, sim, aí você espera o cálice, que aí o cálice nós vamos participar todos juntos. Quem entende, diga amém. Quem não entendeu, fala, não entendi nada. Ainda bem que você entendeu, graças a Deus. Palavra poderosa, irmãos. Fazer isto em... E uma das coisas que ele pede para a gente trazer à memória, irmãos, é que o texto diz assim: e na noite que ele foi traído, ele deu, então agradeça. Eu não sei o que está acontecendo por você, qual é a luta, mas o pastor pegou uma mensagem muito forte. Trazer à memória, uma das coisas que você tem que entender, que no momento mais difícil dele, ele não acusou ninguém.
deu? Ele deu? Então agradeça a Deus na hora que você venceu mais um mês. Pastor, eu fui traído, mas na noite que ele foi traído, ele deu graças. No momento que ele foi abandonado por todos, ele deu graças a Deus. Então agradeça a Deus por mais um mês na presença dele. Pode servir o corpo e o sangue do Senhor. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: fazer isso em memória do Senhor. Pastor Fernando, serve o altar, por favor. Deixa uma bandeja para ele servir o altar. Dessa que está solta aqui. Isso. Pode servir. 2 de lá para trás e 2 de frente. Tem 4. 2 vai lá no fundo. 2 no fundo. 2 no fundo, obreiro. Segura um pouquinho baixinho. Isso. Ô, irmão Zé Carlos, o senhor e o irmão, o alemão, vem servindo de lá do fundo para cá. E os 2 aqui da frente. O Mateus, o senhor serve deste lado, o irmão Vando deste lado, ok? O Zé Carlos, o senhor serve desse lado, o irmão alemão desse lado. Assim as coisas vão mais rápido e o nome do Senhor será glorificado. Quarta adoração, por gentileza. Todos que participaram do corpo, fica de pé. Pastor, ainda não recebi o corpo de Cristo. Faz assim, o cobreiro vai
Quem não recebeu ainda faz assim. Glória a Deus. Esse mesmo louvor, tá bom no final, viu, irmão? Esse aí tá na fiação. Quando fala de sangue, o capeta sai correndo. Eu sou da época que fala assim: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Tá faltando alguém? Corre lá, meu filho. Tira o pé do chão. Vai embora. Passou um pouquinho, mas hoje é dia de festa. Diga glória a Deus. Os músicos que estão participando do corpo. Fazer isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o sangue do meu testamento. Fazer isso em memória do Senhor. Participamos do cálice do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Deus, por mais este mês. Obrigado, Deus, de fazer-se-me digno e participante do teu corpo, do teu sangue. Obrigado, Deus, por este renovo, Pai, que o Senhor preparou nesta noite. Obrigado, Deus, por nós trazer à memória o sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por o Senhor ter dado graças no momento que o Senhor foi traído, Deus. Então renova a tua igreja nesta noite. Aleluia. A sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para. Você tem a marca do sangue. Vamos ficar de pé para encerrar, vamos. Mas adorando ao Senhor. Mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Você pode declarar isso? Pelo sangue de Jesus, salvo pelo sangue. Declara isso. Declara o sangue na tua vida. Declara o sangue de Cristo na sua casa. Pelo sangue. Uribicala Solimão da Calabas. Pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. Você venceu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz. Apreço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus, salvo pelo sangue. Oh, glórias! Fui curado pelo sangue. Receba cura nesta noite aí, ó. Receba renovo. Fui liberto. Receba força. Pelo sangue. Receba a graça de Deus para continuar. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu.
guerreiro forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Suas mãos, oremas, choremanda calamas. Seja curado pelo poder do sangue de Jesus. Seja restaurado nesta noite pelo poder de sangue de Jesus. Receba a renovação pelo poder do sangue de Jesus. Não reclama porque passou 15 minutos, não. Faz isso em memória do Senhor. Quantos felizes pela vida do pastor Gleito e a pastora Priscila e sua família, diga amém. Quantos querem que ele volte mais vezes, diga amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, sua esposa, toda a sua família. Que Deus continue cumprindo as promessas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. Amanhã estaremos aqui de novo no culto da família. Dia 19 e dia 20. Que dia que eu falei? Bom, dia 19 e dia 20 é uma terça e uma quarta-feira. Não são dias normais de culto, nós não temos culto. Mas vai vir aqui nesta casa mais uma vez pastor Djalma Furquim. Está fazendo uma grande cruzada em todas as nossas igrejas. E ele me ligou e, como eu disse para o pastor Gleito, eu falei para você, eu não fiz agenda para o Júlio em Chamas. Mas Deus tem convidado homens e mulheres para pregar nesse Júlio em Chamas. Digam a glória a Deus. Então marque essa data, que é o dia 19 e dia 20 desse mês de julho. É uma terça e uma quarta-feira. Traz alguém que não é crente. Faz prova de Deus. Traz alguém que está enfermo. Traz manco. Traz aleijado. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre. Na qualidade de pastor, na qualidade de ministro do Evangelho, eu te abençoo no nome de Jesus. Como pastor desta igreja, eu profetizo que o mês de julho é uma virada de Deus na tua vida. Eu profetizo de olhos abertos que tudo que você não viveu até agora, a partir deste mês de julho, Deus abrirá portas para você entrar. Deus realizará e cumprirá promessas na tua vida. Eu profetizo nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus, que tudo que está parado na tua vida vai começar a andar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor fez. Não faço mais nenhum pedido nesta noite, porque pela fé grandes coisas o Senhor fez neste altar. Ó Deus, continua usando a vida do teu servo, pastor Gleito, a tua esposa e teus filhos. Toma em tuas mãos cada membro desta igreja, cada um que está pela internet neste momento orando comigo, que este mês de julho, Julho em Chamas, mês da renovação, que a tua igreja seja renovada e que a tua igreja venha viver todas as promessas. Leva cada um de volta, guardados e protegidos, embaixo das tuas asas e coberto com teu sangue. É a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Estenda as mãos, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz...